vamos que ainda tem tempo. Porque os caras estavam sem força nenhuma e era nítido aquilo. No momento de cansaço, de nervosismo, a gente já sabia o que ia acontecer. Pum! Era o primeiro ano da gestão Landim, né? E o Flamengo vinha de 2 gestões de uma ideia de grupo com a mesma mentalidade. Reestruturar para, enfim, ganhar títulos. Reestruturou. Faltava o grande título, então demandava investimento para o tal grande título, o grande ano. O Flamengo estreia nesta terça-feira contra o San José nos 3.700 metros de altitude de Oruro. Era uma terça de carnaval. Em tese, um ritmo de festa, o Rio quase que contagiado, mas não exatamente isso refletido em campo, porque a festa de 2019 ela é muito do final da temporada. O início, tropeço, vitória magra, vitória como essa, com goleiro, como Diego Alves sendo destaque. Que seja uma Libertadores para os garotos do Ninho. E começa a 15ª participação do Flamengo em Libertadores da América. Foi muito difícil. Eu já vinha de alguns jogos na altitude, mas essa foi a mais alta. Eu nunca tinha jogado na altitude e peguei esse jogo a 3.600 metros. Alguns jogadores da nossa equipe passaram mal, precisou de cilindro de oxigênio lá. O nosso time sentiu muito naquela altitude e a gente jogou contra uma equipe que finalizava muito, e eu lembro que o Diego Alves nesse jogo ele saiu como um herói porque ele fez várias defesas. Com perigo, Sanguinete passou, Salcedo bateu, Diego Alves! Vamos ver o rebote, segunda bola, Torrico emenda pro gol, Diego Alves está pegando tudo! Aquela equipe que jogava muito bem, sabia utilizar a altitude a favor deles, chutava muito bem. Então era sempre perigoso, independente do ponto que eles pegavam a bola. E o Abel teve uma participação muito grande nesse dia. Ele falou exatamente o movimento que o Bruno, se eu não me engano, deveria fazer para que o gol acontecesse. Minutos depois, ele chega e resolve, foi contratado para isso. É muito complicado, no final do jogo deu dor de cabeça, mas queria ver que valeu a pena todo o sacrifício pela vitória. Primeira vitória, onde fez o nosso time ganhar confiança. Se a gente não tivesse vencido esse primeiro jogo, provavelmente a gente não classificaria. Vitória magra na estreia, mas era vitória. E aí vem a sequência em casa, para confirmar, antecipar a vaga, deixar o caminho mais tranquilo. O Flamengo começou ganhando da LDU. O Flamengo já tem tudo preparado para enfrentar o Peñarol nesta quarta-feira no Maracanã pela terceira rodada da Libertadores. Se o time vencer, ele não só encaminha a vaga para as oitavas de final, como garante o melhor início na história da competição. O Flamengo parecia que começava a virar aquela página, né, de traumas em Libertadores, 2 vitórias seguidas, bom começo, projeto montado, jogo em casa para embalar, mas aí tem Gabigol expulso, tem derrota. era um jogo muito difícil contra o Peñarol. Eu lembro que a gente arriscou muito para vencer. Nós temos que jogar para frente, tem que ser agressivo, mas ao mesmo tempo não pode se tornar vulnerável. E nós corremos esse risco desnecessariamente. A perda de bola no ataque resultou no gol. Foi uma infantilidade da nossa parte, eu posso dizer, porque na Libertadores você tem que saber lidar com a ansiedade e entender que um empate, mesmo que seja em casa em algum momento, pode ser um ponto valioso lá na frente. Derrota em casa, jogador expulso, a vitória que não vem, a coisa que não acontece e questionamento. Questionamento porque a Arrascaeta, que era a maior contratação, não entra. O Abel, o técnico da época, chega a ser questionado. Por que tirou o Arão? Por que o Arrascaeta não entra? Eu acho estranho porque vocês estão sempre questionando a escalação do Arão. Agora estão preocupados porque o Arão saiu dizendo que desajustou.
Eu sempre dizendo que o Arão é um jogador que dá equilíbrio. Aquele jogo do Peñarol foi uma lição nesse aspecto. A pressão começava a existir, né, dentro e fora de campo. Então, um simples jogo contra o San José, uma situação que não era exatamente alarmante no grupo, já virou tudo ou nada. O Flamengo treinou na manhã desta quarta-feira aqui no Ninho do Urubu, véspera do duelo contra o San José pela Libertadores da América. Um treino fechado, não foram permitidas nem mesmo as imagens do aquecimento, sinal de que a derrota para o Peñarol deixou lições aqui no Ninho do Urubu. Até você parar, marcando no Maracanã desta noite. O Flamengo conseguiu naquele momento incorporar o espírito decisivo. Jogou, adversário mais fraco, goleou e agora com a Arrascaeta em campo. Dos 3.800 metros em Oruro aos 2.800 metros contra a LDU, em Quito. Falando assim, a diferença não parece tão grande, mas acredite, para os jogadores, a altitude ainda é um adversário. Vai ser complicado, a gente já jogou ainda mais alto lá contra San José. Foi muito complicado para a gente, mas estamos aprendendo a sofrer um pouco, né? A gente vai jogar de acordo com o que o jogo apresentar, né? A gente sabe que vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo duro, mas como eu disse, eles têm que nos atacar, eles vão ter que se expor também. A situação fica um pouco mais tranquila, você precisava ali de 1 ponto em 2 jogos. Altitude, e começa bem, tem gol do Bruno Henrique. Bruno Henrique de cabeça, Um jogo totalmente controlado, a gente estava muito bem no jogo. Mas aí tem erro bobo, empate. A gente chuta a bola para frente e a nossa linha sobe e o Pará não sobe. O Pará ele fica 2, 3 passos para trás. O zagueiro do LDU vira e chuta a bola de volta. o Flamengo deu espaço e a LDU vira. Ali era um momento de alguma forma, oscilação mental, né? Porque a gente meio que se desconectou do jogo e era uma chance muito grande da LDU virar o jogo, e como aconteceu, e a gente acabou perdendo esse jogo. E nada no Flamengo, até então, com traumas e mais traumas antigos de Libertadores, é tranquilo. Derrota fora de casa, time em xeque, muito dinheiro, Flamengo que não vence, que não decola, que não tem sequência de vitórias, e volta a pressão para o último jogo contra o Peñarol. Mesmo que ainda seja líder do grupo, o perigo é real. Uma vez mais, o Flamengo chega à última rodada da fase de grupos da Libertadores com chances de eliminação. O Flamengo visita o Peñarol e precisa apenas de 1 ponto para se classificar às oitavas da Libertadores. Nesse jogo contra o Peñarol, lá no Uruguai, onde nós necessitávamos pelo menos um empate para poder classificar. Cara, ali foi um jogo muito difícil de enfrentar. O Peñarol já é complicado lá, ainda mais pela pressão e a cobrança que estava naquele momento. E além do jogo em si, a necessidade do ponto, da classificação, essa partida ganha um componente importante, que é a contratação do Rafinha. Ali negociamos tudo já, tudo certo. E aí nós falamos, ó, se não for se não continuar a Libertadores, né, vai ficar difícil eu ir pro Flamengo. O Flamengo chega a fazer um bom jogo. O Flamengo pressiona, o Flamengo cria, o Flamengo tem volume, mas a bola não entra. Fizemos uma partida para classificar, para passar, né? E para passar nós precisávamos de sofrer. O empate veio depois de muito sofrimento. Parar, né? Parar foi expulso no começo. Aí, pô, foi um sufoco, ainda no final do jogo alguém perdeu um gol. Acho que foi o Vitinho. Aí perdeu e naquela tensão. O principal nós tivemos, que foi muito espírito de competitividade. Saímos de lá com o empate, onde classificou o nosso time para as oitavas de final. E nesse dia do jogo do Peñarol que nós assinamos o contrato lá na Alemanha. Aquele jogo ali foi um divisor de águas. Porque se perde eu não teria vindo. Fim de jogo, acabou o trauma da fase de grupos. O Flamengo está classificado para as oitavas de final da Libertadores. O Flamengo se classifica, parece que tira o trauma. Contrata o primeiro dos então reforços da janela de meio do ano. E a coisa parece que ia começar a virar. E virou. Virou dentro de campo, com classificação,
virou com a chegada do Rafinha e virou com talvez o episódio mais emblemático do ano, a troca, a chegada dele, Jesus. Abel demitido, Jorge Jesus chegando. A quarta-feira foi agitada aqui no Flamengo com a saída do técnico Abel Braga 5 meses após assumir o comando da equipe, ele que tinha contrato até o final de 2019. Abel estava muito insatisfeito com a relação que tinha com a diretoria e também a forte pressão com a torcida rubro-negra. Abel deixou o CT por volta das 3h30 da tarde, acompanhado do seu filho e empresário, Fábio Braga, e logo em seguida o presidente do clube, Rodolfo Landim, apareceu na sala de imprensas para falar um pouco sobre essa decisão do técnico de deixar o Flamengo. Eu recebi um telefonema ontem à noite de uma pessoa dizendo que ele estava precisando falar comigo. Eu conversei com ele e ele comentou da decisão que ele tinha tomado depois de conversar com os familiares dele de pedir demissão do cargo de técnico do Flamengo. Para mim foi um pouco difícil porque eu tinha um carinho muito especial pelo Abel, que foi uma pessoa bem responsável pela minha permanência no clube. O técnico Jorge Jesus, enfim, foi apresentado aqui no Ninho do Urubu, uma coletiva que atrasou cerca de 45 minutos, mas Jorge Jesus chegou respaldado por vários dirigentes, mostrando a importância dessa contratação para o Flamengo. E a chegada do Jesus, ela sinaliza também uma mudança da própria cultura do Flamengo, né? Ainda que não houvesse sucesso, que a gente vai verificar depois. Era um ponto de interrogação, né? No Brasil as pessoas não conheciam muito ainda o trabalho do Jorge. Eu já conhecia porque na Europa eu já tinha enfrentado o Jorge algumas vezes e conhecia também o perfil dele. O Jesus chega com carta branca, chega para ser o dono do CT, ter a chave do CT, de fato, comandar todo o futebol do Flamengo. Foi a cereja do bolo, né, cara? Chegou um cara extremamente campeão, um cara que veio para mudar o patamar do nosso time. Muda muita coisa no clube, né? Com a chegada do Jorge vem as novas contratações, vem o Rafinha, vem Felipe Luiz, vem Gerson. O Arrascaeta, o Bruno Henrique, o Rodrigo Caio, o Pablo, o Diego, o time tá redondo. Jogadores com qualidade para aumentar ainda mais o nosso nível, então isso sem dúvidas fez toda a diferença para que a gente pudesse se consolidar como uma equipe campeã. Além de ele ter a matéria-prima, que eram os jogadores bons, que eram todos os jogadores que ele tinha na mão dele, ele era muito bom treinador. Ele sabia a hora de cobrar, sabia a hora de brigar, sabia a hora que ele escutava a gente também. Eu me lembro muito bem desde a primeira reunião que nós fizemos e ele foi muito claro que o objetivo era ser campeão, e quando ele colocou os troféus no painel ali pra gente, né, no telão pra gente ver, ele falou: nós vamos ser campeão aqui, e o nosso objetivo é preparar para jogar contra o Liverpool. A gente treinava muito, cara. Era muito sincronizado. A defesa, ele treinava um dia a defesa de um lado, o ataque do outro. Linha de impedimento, saída de bola, tiro de meta, bola coberta, bola descoberta. Era tanta repetição que chegava no jogo, era batata. Você monta um time forte, não só por qualidade, mas por experiência, por mentalidade vencedora. E eu acho que isso fez com que a gente atingisse um nível muito alto dentro do futebol brasileiro. A importância dele já colocar na nossa cabeça que nós teríamos esse compromisso com a vitória, de ser campeão lá na frente, fez com que nós criássemos, né, essa confiança e esse compromisso com nós mesmos ali, que nós seríamos campeões da Libertadores, do Brasileiro, e iríamos disputar o Mundial contra o Liverpool. Coloca aquele velhinho lá entre os melhores da minha vida, entre os melhores treinadores da minha carreira, de toda a minha carreira. Foi um dos poucos que eu vi demonstrar em um dia de clube a importância e o porquê que ele estava lá. Teve contratação, teve chegada de Jesus, teve expectativa e o Flamengo, enfim, chegou no mata-mata da Libertadores, mas não sem antes tropeçar. Eliminado semana antes para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Então tome de interrogações e dúvidas para essa retomada de Libertadores. O Flamengo treinou nesta segunda-feira antes da viagem ao Equador, onde na quarta enfrenta o Emelec, jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América. Bola perigosa na área, Guerreiro cruza, olha o chute no canto. Gol do Emelec no começo do jogo.
volta, clareia, cai cedo, chuta na trave, é gol! O Emelec faz 2-0 e fica numa situação ótima para seguir na Libertadores da América. É 2-0 de derrota na bagagem, é capitão machucado. Foi triste. A gente perdia a nossa referência dentro de campo, fora de campo, que era o Diego. Junto com o Jorge, eram os dois pilares da nossa equipe. Perdemos nosso capitão, onde também perdemos o jogo de 2-0, mas que o jogo ficou sem a importância devido à gravidade da lesão do Diego. Perdemos um dos nossos melhores jogadores, e todos os jogadores ficaram abalados, né? Não tem jeito. A gente saiu muito machucado nesse dia, né? Eu acho que muito mais pela lesão do Diego do que pela derrota. Mas eu lembro bem quando a gente chegou no vestiário, eu fui um dos primeiros a chegar no vestiário e o Jorge já estava lá e ele olhou para mim e falou: nós vamos ganhar no Maracanã, fiquem tranquilos. Confesso que até hoje eu não vejo. Nas minhas palestras, assim, eu conto bem dessa história, os aprendizados que ela me trouxe, mas eu não vejo até hoje, assim, porque para mim é muito forte e aí eu não queria ficar com aquela imagem na cabeça. O que me marcou muito daquele jogo lá foi a volta. A hora que você entra no avião, essa imagem sai da minha cabeça, o Diego deitado no banco, na poltrona do avião, assim com a perna, e ele tava morrendo de dor. A gente perguntava pra ele: ei, Diego, tá de boa aí, cara? E ele: não, tá tranquilo, mas ele devia estar morrendo de dor. E aquela imagem dele ali com o gelo e o pessoal tudo ali, sabe, em volta dele, foi aquilo ali eu não esqueço. E fica uma memória muito fresca do que foi a conquista, mas o Flamengo seguia tropeçando. É pressão, é o trabalho do novo treinador que não engrenava, é mais um jogo de mata-mata no Maracanã de Libertadores, sob pressão. O Flamengo volta a treinar esta tarde, 15 horas, aqui no CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande, encerrando sua preparação para o jogo mais importante do ano. Foi uma preparação diferente. A gente notava a energia ali no CT, na cidade, como estavam os torcedores. Eu e o Lincoln conversando, o Lincoln falou: Rafinha, a gente tem que fazer alguma coisa, cara, né, pra incendiar. Aí ele teve a ideia de a gente fazer uma postagem no domingo à noite. Pô, nação, vambora, precisamos de vocês, quarta-feira, conto com o apoio de vocês, vamos junto. Na segunda-feira, cara, que eu saí no hotel, o cara trabalhava no hotel, os caras: é isso aí, Rafinha, pô, eu vi teu negócio lá, tamo junto, hein, quarta-feira vamos incendiar o Maracanã, tá aí, até arrepio. Não se falava mais nada a não ser em vitória e vencer. E isso gera um ambiente positivo. Rapaz, agora nós vamos pro Maracanã, aí caiu a ficha. O torcedor, ele foi importante. Bola rolada, Gerson saiu, Rafinha dominou, cortou, ligou dentro da área, pênalti. Foi, com certeza, foi muito pênalti. Ninguém dava aquele pênalti ali, todo mundo contra a gente. Mas aí, pô, tinha VAR, tinha o árbitro, pô, apitou de Copa do Mundo, o cara tinha apitado não sei quantas decisões lá de Libertadores. Correu, Gabigol, Conseguimos marcar 2 gols rápidos. O Zico é gol do Mengão! E a partir do segundo gol que vem o nervosismo e a ansiedade que eu falei no passado.
talvez se fosse anos anteriores, com certeza não estaríamos preparados ali para aguentar aquele jogo. Ali a gente poderia ter feito mais gol, mas o time da Emelec também foi um time muito aguerrido. Empate ali no tempo normal, né? E depois foi para os pênaltis, e nos pênaltis foi emoção pura, né? Essa minha vinda para o Flamengo não era em vão. Aí eu ia bater.
Assim, então, como eu disse, 35 anos depois, o Flamengo nunca esteve tão perto de voltar a uma semifinal de Libertadores. A gente começou a encarar com mais confiança. E o jogar fora de casa não era um problema, porque nós jogávamos igual dentro e fora de casa. A gente teve 3, 4 oportunidades claras para matar o jogo e um jogo perfeito. E aí depois a gente acaba tomando um gol. Bola para dentro da grande área, Lindoso! Gol do Colorado! Beira-Rio lotado, o Inter faz um gol. Parecia que tudo jogava a favor do Inter naquele momento. Mas tem para variar uma demora do VAR. Tem 5 minutos que o juiz fica analisando o VAR. E os jogadores do Inter... Está na semifinal da Libertadores da América! Era uma ansiedade, vamos dizer assim, nacional, né? De todos os flamenguistas. De 45 milhões de torcedores que torcem para o Flamengo, ansiosos por essa chegada na semifinal. Onde a gente enfrentaria um Grêmio também com um time muito bom e um time copeiro, né? Eu sempre escutei muito falar que os times que o Flamengo ia enfrentar eram copeiros e o Flamengo não era. O Flamengo na semifinal da Libertadores já era enorme por si só. Não bastasse isso, eu tinha um duelo para lá de emblemático. Era o Grêmio do Renato e o Flamengo do Jesus tentando se consolidar, caminhando para se consolidar. E aí ficou a pergunta para esse duelo: quem passa? Quem joga o melhor futebol do país? O Flamengo já está no Rio Grande do Sul para a grande semifinal da Libertadores, confronto na Arena do Grêmio. Teve aquelas trocas de farpas de um lado, do outro, o Renato falando uma coisa, o Jorge Jesus falando outra. O Grêmio está acostumado às decisões, o Flamengo também está. Só que o Flamengo tem uma grande vantagem, o Flamengo buscou os melhores. Eu falei outro dia na entrevista, foi para a Arábia. Ele nunca treinou fora de Portugal, um grande clube da Europa, e nunca conquistou nada. E ele está com 65 anos. No campeonato, não é o que joga melhor. Quem joga melhor é quem vai à frente. Não há ninguém que jogue melhor e esteja atrás. Mas eu aceito a opinião do treinador, do Léo. Acha que a equipa dele joga melhor, ponto final. Para mim, quem joga melhor é o Flamengo. Estamos adorando esse ambiente criado pelo Flamengo. Não tem coisa melhor para nós essa soberba, essa arrogância, esse sentimento hegemônico, essa capacidade de que a imprensa já fez eles jogarem lá contra o Liverpool no final do ano. Não incomoda, isso aqui para o presidente do Grêmio tá fazendo o jogo que ele entende que tem que fazer. Um pouco inteligente, porque o segundo jogo é aqui, então se aumentar a temperatura lá, o Flamengo aumenta aqui. Ele sabia que tinha que colocar todas as cartas na mesa ali, para poder de alguma forma desestabilizar, mas a verdade é que aquilo acabou se tornando até uma força a mais, né? Él dijo lo que él pensaba, a lo mejor para él, en ese momento y en ese partido, para él el Gremio jugó mejor que nosotros. Se vio durante el año que no. Ali ele mexeu, vamos dizer, com a pessoa que estava quieta e mexeu errado, porque ele deu mais força para o Jorge concentrar ali e poder fazer um dos melhores jogos aí da Libertadores. O Jorge estava inflamado aquele jogo, mas a gente fez tanto vídeo, cara, a gente viu tanto vídeo, uma coisa, cara, tudo que o Grêmio fazia a gente sabia, sabe, assim, a gente foi muito preparado naquele jogo, tanto é que o Grêmio deu um chute no gol, o Grêmio foi sair pro jogo no segundo tempo, o Grêmio não teve nada, nós ficamos, 70% de posse de bola no primeiro tempo. Nós jogamos muita bola, né? Em todos os aspectos. Então você via que o time nada abalava, né? Tava muito seguro, muito convicto do que queria. O primeiro tempo foi digno de 2, 3, 4-0. Com posse de bola, gols, se eu não me engano teve 3 gols anulados. E o Flamengo jogava, conseguia se impor, algo até raro para os últimos anos de Flamengo, jogando no sul do país. Mas o Grêmio quase marcou. E aí que entrou mais uma vez uma grande atuação de Diego Alves. Sempre vai ter um momento no jogo em que o goleiro ele tem que aparecer. Fui muito feliz naquela defesa do Cebolinha, que eu considero ali a defesa da Libertadores.
Foi onde ele sai num contra-ataque, numa bola enfiada entre os zagueiros. Ele consegue adiantar e ele chuta por a bola para ver onde ela está, pensando que ela foi pro gol e ela foi longe, né? Mas foi uma das defesas assim mais importantes da minha vida, eu acho que por tudo que representa. E a maré parecia que começava a virar pro Flamengo em Libertadores. O Grêmio não faz. Quem não faz, leva. E dessa vez quem fazia era o Flamengo. Gol do Bruno Henrique. A bola vai no Rodrigo Caio, joga em mim, que ficou aí na história como um dos gols aí mais bem trabalhados na Libertadores. O Flamengo encaminhava a vitória, era 1-0, mas sobrava em campo. O Grêmio empata. A gente acabou tomando um gol e isso aí acabou levando e deixando o segundo jogo aberto. E esse momento chegou. Chance criada, Maracanã, festa da torcida, final inédita e goleada para cima do Grêmio. Mesmo considerando o primeiro jogo um dos melhores jogos nossos na Libertadores, eu acho que o segundo foi o checkmate. Foi para que a gente assumisse de vez e falar, não, o Flamengo veio para ser campeão. E ali, Maracanã foi incrível. Não bastasse um cenário quase de catarse, classificação histórica, o jogo ainda marcou a volta do Diego Ribas, né? Capitão, líder recuperado da lesão que marcou o time lá atrás. Eu sabia que para eu participar daquele jogo tinha que acontecer algo muito... que desse muita segurança, assim, em termos de... Pra mim, virou e falou, vai aquecer. O Jorge Jesus chama ele, eu não esqueço daquela cena, a gente, né, tá vendo tudo. A hora que ele veio pro campo, a torcida, né, levantando. Imagina a cabeça dele que passa. Tudo que a gente criou, a gente executou perfeitamente. Entrar sabendo que vai ganhar no Brasil, porque o torcedor do Flamengo, hoje todo mundo fala de 2019, por quê? Porque a gente já sabia, porque a gente aplicava tudo, cara, que a gente treinava, a gente aplicava nos jogos. E não dava errado, tudo dava certo. Acabava ali qualquer discussão sobre quem tinha o melhor futebol do Brasil em 2019. 2019? Não, era a gente. 2019 acho que não tinha pra ninguém não, sobrando aquele ano. Foi ali a nosso cartão de visita pra gente chegar na final contra o River no mais alto nível. A gente sabia que era o momento de disputar uma final de Libertadores de novo. O Flamengo encerrou sua preparação aqui no Brasil, fazendo um treino esta manhã no CT Ninho do Urubu. A imprensa só teve acesso em 10 minutos de aquecimento dos jogadores. Uma verdadeira multidão de torcedores rubro-negros estava na porta do CT para acompanhar a saída do ônibus em direção ao aeroporto do Galeão. O que se viu ali foi um negócio que assusta quem está trabalhando, quem está embarcando para viajar, quem está indo atrás de seu time. Era algo quase que inédito. Aquela multidão, a imagem, o Flamengo é quase que carregado até o aeroporto. Parecia que era a torcida que empurrava aquele ônibus ou levava aquele ônibus no colo até o aeroporto. O já tão falado Aeroflá ganhou uma cena para chamar de sua ali. Uma linda festa da torcida, desde a saída do Ninho até o aeroporto. A gente pôde ver ali no ônibus a emoção deles, a felicidade também de estar vivendo esse momento junto com a gente. Foi uma loucura, né? Eu nunca tinha visto, eu nunca imaginava nessa grandiosidade. Desde a saída do CT, a gente conseguiu ver torcedores ali aglomerados. Assim, eu nunca tinha visto na minha vida, uma experiência incrível. Ali que um monte de mulher, um monte de criança, cara, sabe, nego de longe. Vim do Acre, vim de Rondônia, pra ver vocês embarcando pra Libertadores. Cara, loucura. Quanto amor por um clube, né? Quanta paixão, quanto entusiasmo. Eu nunca vi um negócio daquele, o pessoal entrava no ônibus, subia no ônibus assim, ó, tentava ficar na frente do ônibus, não passar, nego ajoelhado. Meu, todo mundo, aquelas crianças assim, sabe, crianças pequenas no colo dos pais, assim, aqui no ombro dos pais, sabe, assim, olhando pra gente e dando tchau, e o ônibus passando, todo mundo se apertando, cara, que desespero aquilo lá dava um desespero, porque você via, meu, olha que eles estão sujeitando a fazer aqui só pra ver a gente indo viajar, cara, pra jogar uma final. O Jorge até se emocionava, né, porque ele não via aquilo lá na Europa, né, não tinha aquela sensação. E o Jorge, ele entendeu o que era ser Flamengo, ele entendeu o que o povo queria, ele entendeu a sensação, o sentimento que eles tinham pelo clube. Eu tinha acabado de voltar da Europa, não tinha noção daquilo ali. Tinha noção que o Flamengo é 40 milhões de torcedor, cara, isso é uma loucura. Nós que estamos trazendo eles, faz muito tempo que eles não têm isso. Então você se identifica e você vê que você faz parte de todo esse processo. Então isso para nós é gratificante demais.
O Flamengo já jogava o melhor futebol do Brasil, o Flamengo já consolidava o seu time, o Flamengo já vinha muito bem no Brasileiro, mas era a tão sonhada final depois de 38 anos, a primeira vez que uma geração que não fosse a do Zico chegava ali. Então tinha essa curiosidade, tinha essa dúvida, como é que esse grupo que se mostra tão bom vai se mostrar quando tiver que ser vencedor também. A semana, os dias preparatórios para o jogo, tudo foi feito da mesma forma como o ano inteiro, entende? Para todos os jogos. É uma final, mas não tem nada de diferente. Flamengo e River Plate estão prontos para a grande decisão da Copa Libertadores aqui em Lima, no Estádio Monumental. Jesus e Galhardo não ficaram em cima do muro, divulgaram logo as escalações para este sábado. Disseram que não tem muito o que esconder a essa altura do campeonato. Tudo pronto para a decisão, que o Fã de Esporte acompanha toda a cobertura aqui nos canais ESPN. Chegou a hora! E o desenho do jogo, como ele se apresenta, não os minutos finais, mas até chegarmos lá, é de um River que dificultava, de um River que sai na frente. A gente sabia que seria extremamente difícil. Nós sabíamos que seria o jogo mais difícil nosso. E foi. Quando começa os caras dão um calor na gente. Os caras dão um calor ali na marcação, que a gente não esperava aquilo ali. Então que o primeiro tempo nosso não é legal. A gente ia jogar contra uma equipe que se espelhava muito conosco. Então eles jogavam da mesma forma que nós. Eles jogavam no 4-4-2, com 2 atacantes. Então era um jogo encaixado, era um jogo mano a mano. E aí que era a dificuldade. Um vacilo, um bote errado, né? um desligue, como aconteceu no primeiro gol, tomamos o gol. O River que trava o Flamengo, o River que consegue, enfim, parar aquele time que vinha sendo festejado como o melhor até então. Isso deixava todo o ambiente com uma carga muito mais pesada de tensão. O jogo do Flamengo não acontecia, mas não necessariamente porque o time não se entendia em campo. O time vinha organizado, mas não fluía, principalmente do meio para frente. Diego, tão emblemático na campanha, acaba incendiando o time. Quem extravasa no intervalo é o Diego Ribas. Ele chama e grita e vamos, isso, aquilo, tá faltando, tá isso, tá aquilo. Ali não são tantas as palavras, são muitas atitudes. E eu sabia que o time precisava daquilo, né? Ele foi o cara que nos... Calma aí, tem alguma coisa que a gente tem que melhorar. Vamos, Flamengo! E eu vi que os caras sentiram também, de forma positiva, tiraram um gás a mais ainda e conseguiram equilibrar, né? Porque aí tem o desafio de se equilibrar toda essa vontade com a serenidade de tomar a decisão certa. Perdendo o jogo de 1-0 até os 80 e poucos minutos, quando a gente faz o primeiro gol, nós não desarrumamos. Pode dizer, nós não sofremos um contra-ataque, nós não sofremos jogar, nós não desarrumamos. A gente poderia o que acontecia, a estrutura do time ficava. Eu confesso que eu não ouvi quase nada do que ele estava falando ali naquele momento, porque eu não lembro de uma palavra, na verdade. Eu só lembro quando eu fui sair que ele falou: volta aqui, dá-me um beijinho, dá-me um beijinho. No dia 20... Cheguei lá não na condição ideal, né? Minhas pernas ainda dava para notar a diferença de musculatura das panturrilhas, assim. Mucha gente pensaba que estaba perdida, en el momento que lleguemos perdiendo 1-0, prácticamente minuto 80. Mas tá 1-0 pro River, tá 85, 86, 87, não, mas nós não vamos perder. Yo en ningún momento había pensado que esa final se me iba a escapar, así que yo seguía creyendo y creyendo y creyendo que esa copa me la llevaba para Río, y así fue. Nós vamos encontrar um gol. Nós sabíamos que os 4 lá da frente, eles com pouco espaço... A seleção brasileira ia largar. Ele dá o carrinho, rouba a bola, leva e aciona o Bruno Henrique. Claro, eu lá de trás olho e falo: Bruno, vai pro gol. Porque o Bruno joga pra frente, o Bruno para da defesa. O Arrasca dá o carrinho. Eu confesso que eu não sabia que faltava pouquíssimo tempo. A tensão ali, você não imagina que falta 3 minutos. Só o gol, eu lembro que a gente teve uma bola assim, depois na área, o Diego caiu assim, o Everton falou: vamos calma agora vamos ficar com a bola agora e vamos pra prorrogação, que na prorrogação a gente vai matar, eles estão cansados. A imagem que eu via dos jogadores, eles já não aguentavam mais defender, e assim que tomaram o gol, eu não vi um jogador do River falando: vamos, calma, cabeça, vamos ficar aqui, empatou, calma, não. É como um boxeador, né? Eles ficaram tontos ali na hora vai tomar o knockdown.
Foi meio que um nocaute, sabe? A gente falou, bom, na prorrogação a gente vira. E aí é aquilo, vamos que ainda tem tempo e tal, e a gente vamos vencer. Sai jogando um impedimento, tá com a bola no Rafinha, o Rafinha joga pro Rodrigo Caio. Que eu dou um toque, levanto a cabeça, eu vejo justamente o Gabi que tinha acabado de fazer um gol. Eu lembro que o Gabriel falou, Bruno, fica perto aqui, que o Diego vai lançar a bola e você disputa, que a gente disputa aqui e vê o que acontece. E aí eu faço aquele lançamento e o Gabi faz o gol. O gol foi estranho porque não teve o mesmo som da torcida igual teve no primeiro. Un amigo que vive en Río me ayudó muchísimo y él fue hasta final a Lima y él me explicaba eso, que cuando nosotros empatamos, hicimos el 1-1, evidentemente la afición de Flamengo explotó de alegría, explotó de cánticos, explotó de aplausos, todo el mundo gritando, un caos en ese momento, ¿no? Pero cuando metimos el segundo, yo de repente dejé de escuchar a muchísima gente, al contrario, ¿no? Es decir, ostras, parece que hayamos perdido. Y después del partido estuvimos cenando juntos después en el hotel y yo le dije, oye, ¿qué ha pasado con el segundo gol? La gente dejó de cantar, la gente dejó de aplaudir, pasó algo raro, no lo sé, se cayó gente o algo. E ele me dijo, não, Pablo, é que se pusieron todos a llorar. Nós sentimos na torcida, né? Isso sim, porque não tava a comemoração não estava à altura, depois ficou, mas é que as pessoas estavam chorando ainda do primeiro gol, aí saiu o segundo, então foi confuso. Todo mundo já, né, chorando de alegria, aquela explosão. E aí você começa a olhar e a hora que cai, naquele momento ali eu vou falar pra você que todo mundo estava anestesiado. Foi durante uns pelo menos 20, 30 segundos assim que eu fiquei tentando assimilar tudo aquilo e logo depois eu volto também. Viramos o jogo e ali a única sensação que eu tinha, agora acabou o jogo. Vamos furar a bola e acabou o jogo. E a gente pode ficar aqui 5, 10, 50 anos falando desses gols. Mas são as imagens que vão contar. Flamengo! Sempre Flamengo! Todos os jogadores foram importantes, mas em vários momentos ali da Libertadores, um foi capitão, o outro não foi, o outro ficou naquela. E na hora de levantar foi agora. Quem vai levantar o troféu? E aí todos falaram, não, vamos 3. Acho que todos fizeram história, eu acho que esse time tá marcado na história do Flamengo e a gente se junta a grandes ídolos, né? Como que você pode falar desse momento que você está vivendo agora? Único. Eu só quero ver como é que vai estar o Rio de Janeiro amanhã. Minha maior dúvida é essa, né? Eu quero sentir esse momento, sentir o calor do torcedor com a gente. Olha só o que tem de gente aqui. Esse ano foi maravilhoso. Em 81 foi mais tranquilo, mas ontem foi o coração sair da boca. É inexplicável, mas sensacional. Nunca vi isso na vida. Agora pela primeira vez, vamos ser muito mais vezes. É bicampeão. Quando a gente sai do aeroporto, que os caras falam, as outras tudo fechada. Tem mais de sei quantos milhões de pessoas na rua aí. No espero 3 millones de personas en las calles. Es que fue algo que ni me esperaba. Ni en ese momento lo vivía, ¿no? Porque era algo que fue increíble para mim. Você olhar aquele mar vermelho, né, gente em cima de árvore, e andaime, foi uma loucura. Cara, de sacanagem, acho que eu nunca vi aquele negócio aqui na minha vida. Eu vi aquele dia ali naquela Presidente Vargas ali, acho que nunca vou ver na minha vida. Cara, a hora que o trio vira ali, a hora que o trio elétrico vira ali pra Presidente Vargas, que a gente começa a ver ali a vender lá na frente, que isso, cara. Os caras chorando, todo mundo assim na rua, e nego em cima de ponto de ônibus, nego em cima de árvore, agarrado no poste, criança em cima dos pontos de ônibus, assim, com os pais, assim, as construções que tinha ali, nego em cima de andame, nas janelas do prédio, assim, tudo nego pendurado, cara. E eles choravam, sabe, assim, fazia obrigado, tipo, muito obrigado por tudo. Cara, aquele sentimento ali é
Aquilo ali você pode, não, você esquece de tudo, do lado de dinheiro, de prêmio, de jogo, tudo aquilo ali não tem dinheiro que pague, irmão, aquilo ali não tem preço. Era muito bom, era muito gostoso. Eu desfrutei muito daquele tempo ali, viu? Eu aproveitei. Eu desfrutei demais daquele momento. Eu sei que isso não acontece sempre, né? Então a gente aproveitava muito. São Paulo iria para a Europa e voltaria a encerrar a carreira no São Paulo. Mas aconteceu, de alguma forma, Papai do Céu falou, não, você vai para o Flamengo, você vai fazer a história lá. Depois disso ganhamos várias vezes, mas igual a maneira que nós jogávamos, nunca foi. Foi tudo muito forte, foi a maior experiência que eu tive como profissional e pessoa também, ser humano. Foi o meu maior título, né? Essa lembrança mexe comigo até hoje e guardarei comigo por essa lembrança. Muitos passam, muitos tentam, mas poucos conseguem construir essa história que nós construímos.